empate. Mas eu acho que o São Paulo ele tem consistência sim, tanto que diminuiu muito o número de gols sofridos do que veio do início para a temporada para agora. E vem criando oportunidades de gol, vem jogando de igual para igual, seja com o Palmeiras, por exemplo, que é apontado como uma das equipes mais fortes do campeonato, contra o Atlético Mineiro, que é outra equipe que está na Libertadores. A única diferença é que a gente também vem sofrendo contra equipes que em tese, são equipes menores do que a nossa. Mas a gente vem jogando um futebol parelho contra qualquer equipe em qualquer lugar. Nós não sofremos uma goleada, não sofremos uma derrota que, diga-se de passagem, foi vergonhosa, alguma coisa assim. As 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, nós lutamos palmo a palmo contra cada time para obter as vitórias, os empates ou, infelizmente, sofrer as derrotas. Rogério, a sua falta de vivência como técnico, nessa hora, está fazendo a diferença para tirar um algo a mais dos jogadores nesse momento? Olha, eu acho que não, porque eu tento motivá-los todos os dias. Mais do que isso, porque isso qualquer motivador poderia fazer. Mas a gente treina bastante, circunstâncias de jogo, a gente trabalha observando bastante a equipe adversária, monta equipes de acordo com as características das equipes adversárias. Então eu vejo que todo o trabalho que é feito no dia de semana, ele surte efeito. É que as perguntas são naturais. Se tivesse acabado 1-0 esse jogo para nós, talvez não seriam essas mesmas perguntas. Ou se a gente tivesse feito um segundo gol no final, né? Talvez não teria sido, essas perguntas não seriam as mesmas. Eu acho que o trabalho está sendo feito todos os dias, a gente batalha muito, luta muito, desenvolve os treinamentos cada vez melhores para os jogadores. E os jogadores também estão se dedicando ao máximo dentro de campo. Acontece que você veio, o Fluminense também é uma grande equipe, acabou de vencer o Avaí fora de casa por 3-0. E acaba, também tem bons jogadores do outro lado, né? E nós não estamos aproveitando o momento, talvez o grande momento do jogo, onde a gente tem a superioridade, onde está para matar o jogo, a gente não está conseguindo fazer esse segundo gol, não está conseguindo encaixar a vantagem que abra e dê uma tranquilidade para a gente jogar. Então a gente está sempre no 1-0, sempre no 1-0, ou sempre buscando contra 1-0, 1-0, 1-0. E aí a gente acaba sofrendo um gol, o jogo fica mais parelho, fica mais igual, mas nós não estamos deixando de tentar, de lutar, de batalhar, independente dos atletas que estejam em campo, nós não estamos deixando de fazer, de se aplicar, de tentar o melhor. Os resultados é que, uma pena, não estejam acontecendo, como foi até no início do Campeonato Brasileiro, onde nós vencemos 2 dos 3 primeiros jogos. Rogério, você começou um trabalho do zero em janeiro, herdou muita parte do elenco do ano passado e já com alguns reforços importantes, e esse trabalho veio se desenvolvendo, imagino eu, para que alcançasse um ápice em determinado momento da temporada. Esse ápice ainda não veio, pelo menos em relação a resultados, até longe disso, né? Embora você tenha citado aí que em várias partidas o time merecia um resultado melhor. Agora você tem uma reformulação inteira no time, e você praticamente começa do zero, talvez aproveitando alguma coisa do primeiro semestre, mas começa do zero em muitas partes. Você tem um meia novo, você tem um zagueiro novo, você pode ter um segundo zagueiro novo, um volante novo. O que te leva a crer que você vai conseguir em 6 meses fazer com que esse time chegue a esse ápice com tanta mudança e começando quase do zero um novo trabalho? Vamos trabalhar todos os dias, vamos moldar, vamos conhecer também os jogadores que estão chegando. Acho que a diretoria está tentando se esforçar para dar essas opções, a gente tem que dizer isso. Algumas vendas são impossíveis de você segurar um atleta quando ele quer, porque quer ir embora. É difícil para o próprio presidente ou para o próprio diretor de futebol segurar o ímpeto, seja do agente, seja do atleta. Então, algumas saídas são naturais, não tem como você segurar um jogador quando ele deseja tanto ir para a Europa ou ir para um mercado diferente do futebol, né? E a diretoria está tentando repor o mais rápido possível essas peças, com a chegada de 2 jogadores já para a próxima semana, outros ainda com a possível chegada de mais um ou outro jogador. E com a volta desse pessoal do departamento médico também a gente vai ganhando mais opções. E nós vamos construir a equipe de acordo com as possibilidades, com o que a gente conhecer do dia a dia desses jogadores. A parte boa é que nós temos uma semana cheia para trabalhar, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para trabalhar, apesar de que a gente enfrenta uma equipe muito, muito complicada e que se reforçou bastante também, que é o Flamengo. Mas o que eu falo para você,
Assim como nós vencemos o Avaí aqui, por exemplo, que hoje acho que está na última posição do campeonato, né? Eu não vi como é que foi a rodada completa. Mas nós fizemos 1-0 e sofremos um pouco contra o Avaí. Fizemos 1-0 no Vitória e sofremos um pouco contra o Vitória aqui. Mas nós também jogamos contra o Atlético Mineiro e sufocamos o Atlético Mineiro aqui e perdemos o jogo no finalzinho. Nós jogamos contra o Atlético em Curitiba, que é uma boa equipe jogando em seus domínios. Venceu hoje 4-1, não é o seu jogo de hoje. E nós batemos no Atlético Mineiro o tempo todo no segundo tempo. Então, assim, o Flamengo é um grande time, tem um grande elenco, investiu muito dinheiro, mas eu não vejo um jogo disparelho contra o Flamengo. A gente pode ir lá e pode vencer por 1-0, a gente pode empatar o jogo com o Flamengo, como pode acontecer de você não ter a mesma sorte em finalizações e acabar saindo derrotado. Mas é uma equipe que, quero só simplificar para você, o São Paulo é uma equipe que joga de igual para igual com qualquer um dos outros 19 concorrentes ao título do campeonato. Agora, em resultados, realmente, em 10 jogos, nós temos 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. É longe, é muito longe do que a gente esperava em resultado. Não houve um jogo em que nós perdêssemos por mais do que um gol de diferença e tendo oportunidades de, no mínimo, sair com um empate dentro do jogo. Não te preocupa a sequência imediata, Rogério? 2 jogos fora de casa, o São Paulo enfrenta equipes fortes, né? Flamengo, depois o Santos, não venceu ainda como visitante. Preocupa, mas preocupa eles também. Preocupa eles também. Todos se preocupam, né? Eu acho que o Grêmio vinha jogando super bem, acho que o Corinthians venceu 1-0 o Grêmio hoje, né? Então, assim, todo mundo se preocupa nesse campeonato. Não há um jogo que você diga, um favorito absoluto para esse jogo é tal time. Ou, se for, vai ter que mostrar dentro da prática, dentro do campo. O que mostra para mim esse ano é que é um campeonato muito equilibrado. Campeonato que você vê a diferença de pontos entre o 15º, que acho que é o lugar que nós estamos hoje, né? Agora, né? Para o 5º colocado, é uma diferença de 2 rodadas. Em 10 já jogada, é uma diferença de 6 pontos. Agora, são 2 jogos difíceis, né? Flamengo e Santos na Vila Belmiro são difíceis. Depois, aí a gente vem para uma sequência com 2 jogos em casa contra Atlético Goianiense e Vasco, e também um fora contra a Chapecoense, né? Vamos trabalhar, vamos treinar todos os dias. Assim como é difícil para a gente vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, pode ter certeza que para o Flamengo será muito difícil vencer o São Paulo também no Rio de Janeiro. Rogério, a gente teve de novo protesto hoje ali na porta do estádio de um torcedor que está muito cansado, né? São muitos anos que ele vê este filme se repetir. Uhum. E alguns adjetivos usados de cabeça quente, pipoqueiro, amarelão, isso como que afeta na sua avaliação para o grupo de jogadores que você trabalha com eles? Você tem muitos jovens também, né? Ouvirem isso de torcedores do próprio clube. Eu acho que o torcedor ele vem aqui, paga o ingresso e quer ver o time vencer. Esse é o ponto primordial. E quando as vitórias não acontecem, é uma maneira... O futebol é muito impulsivo. O futebol é muito imediatista e o torcedor é natural que ele tenha essa reação, ele sai frustrado do estádio. Talvez amanhã não seja isso que ele sinta, ou cabe a nós, talvez, reverter esse pensamento do torcedor no próximo jogo, né? O torcedor é o bem mais sagrado que nós temos aqui no clube, né? É a torcida São Paulina. E cabe a nós, dentro de campo, trazer esse torcedor para o nosso lado. Com isso, nós temos que conquistar vitórias e fazer bons jogos. Então, é natural que um torcedor esteja mais exaltado, ou que alguns torcedores estejam mais exaltados nesse momento, porque o time não venceu os 2 últimos jogos que jogou aqui, perdeu para o Atlético Mineiro, mesmo sendo superior, e hoje num jogo em que horas foi superior, horas o Fluminense jogou um pouco melhor, mas um jogo bem equilibrado que poderia ter existido um vencedor, poderia ter saído um gol para qualquer um dos 2 lados. O torcedor não vê mais uma vez seu time vencer, e acaba sempre se manifestando, ficando chateado, indo mais um domingo embora, desgostoso, começando mais uma semana sem ver seu time ganhar. A gente tem que saber compreender também o protesto ou a forma de expressão do torcedor. Rogério, ainda nessa linha, você acha que a paciência da torcida com o seu trabalho diminuiu e quando isso pode ficar insustentável? Cara, se eu tivesse bola de cristal para te dizer isso, eu acho que o torcedor não é comigo, com os resultados. O torcedor não está ligado a mim, e sim aos resultados. O torcedor não está vendo o resultado final. Ele pode até ver bons jogos, pode até ver boas chances de gol, pode até ver um bom domínio de jogo quando a gente
quando a gente vem jogando no Morumbi, nós vínhamos de 3 vitórias consecutivas e íamos para mais uma vitória contra o Atlético Mineiro, onde nós tivemos todas as possibilidades. Mas quando ele não vê resultado, não interessa se é a minha figura ou a figura de uma outra pessoa que esteja no banco de reservas. Ele quer ver o resultado acontecer dentro dos 90 minutos dentro de campo. Essa é a visão do torcedor. O torcedor não, o Rogério, o torcedor vê ele como goleiro. Não, eu acho que não. O torcedor vê ele como treinador. É por isso que protesta. Eu acho que mais até, vocês ainda não desvincularam essa imagem. Eu já desvinculei há muito tempo. E o torcedor também desvinculou como tem que ser. Mas eu acho que talvez vocês talvez precisem desvincular essa imagem. O goleiro já foi, já jogou, já ganhou, já perdeu, já foi campeão, já foi o ídolo deles, ou já foi, num determinado dia, o vilão para eles. O que nós precisamos é apresentar resultados, placares que sejam superiores ao do adversário. Se você disser que o time jogou mal hoje, você acha, não sei, você acha que o time jogou um futebol ruim hoje? Não entendi? Foi equilibrado o jogo, né? Então é mais ou menos acho que o relato que eu te digo tem um pouco de substância. Nós jogamos muito equilibrado, eu acho que nós somos muito superiores ao Atlético, eu acho que nós dominamos o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, onde nós empurramos eles para a defesa o tempo todo. Hoje foi um jogo que nós começamos muito bem, o Fluminense equilibrou o jogo, e eu acho que foi um jogo bastante equilibrado. E vários outros jogos, contra o Cruzeiro no Mineirão, também foi um jogo equilibrado que nós perdemos no lateral. Né? Contra a Ponte Preta também foi um jogo equilibrado, uma bola que o rapaz cabeceia, sobra para o Luca, ele faz o gol. Então eu acho que nós estamos fazendo jogos equilibrados contra 90% dos times. Só que sempre no final, quando nós não estamos conseguindo ou sustentar um marcador positivo, como o caso de hoje, ou quando saímos atrás, falta pouco para a gente conseguir fazer o gol. E essa está sendo a realidade. Mas o São Paulo hoje é um time muito equilibrado com os demais do campeonato. Desculpa. Mesmo com o Corinthians. Vou te dizer que foi um jogo 3-2 para o Corinthians, né? O São Paulo fez um bom jogo contra o Corinthians. Quando empatou o jogo, ganhou confiança, teve a chance de virar o jogo. O Corinthians talvez seja uma equipe um pouco mais consistente que as demais, de uma maneira geral. Mas eu vejo o São Paulo hoje, se vai jogar contra o Flamengo fora, ou se recebe qualquer outra equipe em casa, eu vejo o São Paulo com totais condições de fazer os 3 pontos. Não vem acontecendo. E aí recai, logicamente, a responsabilidade sobre o treinador, sobre mim, o que eu acho que é completamente natural e aceitável que o torcedor fique chateado, fique magoado, xingue, se expresse da maneira como ele está se expressando, porque ele quer ver a vitória. Eu também quero ver a vitória. Mais do que qualquer um deles, eu também quero ver a vitória. E eu trabalho para que ela aconteça. Mas nós temos que ter um pouco de paciência nos momentos difíceis. Não é possível que esse momento não vá virar dentro do que a gente treina, dentro dos atletas que a gente tem, dentro do esforço que a diretoria está se propondo para reforçar a equipe. Uma hora as coisas têm que mudar. E a responsabilidade é minha. Sobre ter que mudar, a responsabilidade também passa por mim, você não tem a mínima dúvida. Mas ela tem que acontecer. Não é possível que nós vamos fazer jogos bons, ou nós vamos fazer jogos, no mínimo, equilibrados, como você mesmo citou, e que nós não vamos sair vencedor desse determinado jogo. Boa noite. Marcelo Cláudio, de AM750 e Relatores da Argentina. Sim. Agora, no final do mês, deveria estar retornando o jogador Centurión, que saiu campeão no Boca. A pergunta é, se ele realmente voltar, ele tem chance no seu time? Sem dúvida, ele é um jogador do São Paulo, eu não sei exatamente até a data que vai o seu contrato, mas ele fez uma campanha muito boa pelo Boca, né? O Boca acabou se sagrando campeão há poucos dias atrás, né? É um jogador que já esteve aqui, jogou comigo, inclusive, né? Quando eu era ainda atleta do clube. É um jogador que, se ele vier para o São Paulo novamente, nós vamos observá-lo. E vamos ver também qual é a intenção dele, né? No momento que ele chegar. Se ele se enquadrar dentro das nossas necessidades e do que a gente tem como prática diária aqui, é um belíssimo jogador, um jogador extremamente talentoso. Rogério, todas as oportunidades, você chama a responsabilidade para você. Uhum. E você viveu aqui os melhores momentos da história desse clube. Uhum. A gente pode dizer que hoje você vive um dos piores momentos aqui na história do São Paulo? Não, porque eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Eu vou te explicar uma coisa. Desculpa se eu me alongar. Eu tinha um sonho quando eu era jovem.
jogar pelo São Paulo. E eu realizei esse sonho. Quando eu passei nos testes aqui em 1990 e vim morar durante 4 anos embaixo dessas arquibancadas, não tão bonitas quanto vocês estão vendo hoje essa sala. E eu tinha um sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta. E eu fui muitas vezes campeão pelo São Paulo como atleta. E passei muitas dificuldades morando aqui embaixo das arquibancadas durante os 4 primeiros anos da minha vida. E dei muito valor a isso. Eu acho que me fez crescer bastante como homem, principalmente. Dos 17 aos 21 eu morei aqui embaixo dessas arquibancadas. Passei coisas muito difíceis. Eu encerrei a minha carreira em 2015 e eu tinha um sonho, um dia de virar treinador de São Paulo. E eu consegui chegar a esse sonho. E quando eu me tornei treinador, eu fiz um contrato de 2 anos aqui como técnico. E eu, logicamente, sabia que iria encontrar algumas dificuldades, especialmente no meu primeiro ano. O time vinha de um ano ruim, difícil, em 2015, passou momentos complicados e só escapou de uma chance de rebaixamento muito próximo já do fim do campeonato. E nós saberíamos que nós tínhamos que construir algumas coisas novas. Por isso eu fui a Cotia, fiquei 2 semanas em Cotia, observei jogadores. Eu pude aproveitar muitos jogadores da base que hoje estão trabalhando comigo. Em janeiro, quando eu me apresentei aqui, foi explicado a mim, e é de conhecimento, as dificuldades financeiras que o clube atravessava. E para mim está sendo um grande desafio ultrapassar tudo isso. Mas eu vim aqui para fazer, na minha concepção, né, na minha cabeça, um primeiro ano com muita dificuldade e fazer essa equipe, primeiro, melhorar a sua condição financeira, de dívidas, e conseguir promover muitos garotos, que foi da onde eu saí para vir para o futebol profissional. E eu tinha como objetivo, claro, tentar um título paulista que não veio, que era uma possibilidade. E eu achava que nos pontos corridos, até essa época do ano, nós estaríamos disputando uma posição muito melhor do que essa que a gente se encontra. Mas eu tenho ainda muita confiança e esperança que nós vamos fazer desse São Paulo um São Paulo com melhores resultados, que nós vamos buscar uma posição na tabela que nos coloque a chance de um ano próximo muito melhor. E eu espero poder estar aqui, sim, no ano que vem. Primeiro, porque eu acredito muito nesses jogadores. Segundo, que eu sou um apaixonado por esse clube. Claro que não sou eu que decido o futuro, a história não passa por minha decisão. Mas a paixão que eu tenho pelo meu trabalho e pelo clube que eu trabalho, eu acredito muito que nós vamos conseguir sair dessa situação difícil e que nós vamos fazer um ano de 2018 como eu programei na minha cabeça. E nós não vamos deixar de lutar em momento nenhum nesse ano de 17, porque eu sei que o ano de 18 depende muito do que a gente consiga fazer em 2017. Então, desculpem, eu não vou desistir de trabalhar. Eu trabalho muito todos os dias. E eu tenho mão de obra relativamente boa. Passei por momentos difíceis nesse ano, passamos, ora com muitos jogadores lesionados, com um elenco mais enxuto, numa mesma época até que jogadores foram convocados para suas seleções, caso do Rodrigo Caio, do Cueva, sem nenhum lateral direito, não por culpa que nós não tínhamos, mas sim porque nós demos o azar de machucar Aruna, Wesley, Bruno, Buffarini, todos ao mesmo tempo. Então não é, isso é o acaso, né? Então assim, eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Eu também, a cada jogo que acaba, que eu não conquisto uma vitória, eu também sinto muito isso. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. Eu vou trabalhar todos os dias, como muitas vezes vocês veem, outras eu fecho os portões e vocês acabam não vendo, mas eu não vou me entregar. Eu não vou jogar. Eu sonhei com isso para a minha vida. E eu sonhei que eu ia vir para cá e ia trabalhar para ser campeão. E esse é o clube do meu coração e é isso que eu vou fazer. Até o dia que as pessoas me deixem fazer isso. Eu vou lutar todos os dias para que a próxima vitória aconteça. Esse é o meu objetivo. Rogério, você falou aqui na frente que, claro, não é você que decide, enfim, sobre o futuro. Qual que é a sinalização, o que a diretoria te passa, te dá respaldo para você seguir o teu trabalho? Essa é uma. Depois eu faço. Não pode falar, pode falar. Pode fazer? E a segunda, você falou no meio da entrevista que muitas vezes o diretor de futebol e o presidente não consegue segurar o ímpeto de um jogador que quer sair. É o caso de um Thiago Mendes? Thiago, cara, eu achei que ele fez um ótimo jogo, foi extremamente comprometido com a partida, é um excelente profissional. Eu não sei como anda a situação do Thiago Mendes, eu até quis mais me referir aos jogadores que já saíram, não aos que estão
Se eu fui mal interpretado, você me desculpa. Cara, o Vinícius tem sido muito participativo todo dia, está todo dia no CT, todo dia tentando perguntar e se colocar à disposição para tudo que é necessário para a gente sair dessa situação. Então eu não tenho assim, absolutamente nada a reclamar disso. Eu não sei como anda a situação, porque eu me preocupo com o campo de jogo. É a parte que eu me preocupo. Tentar ter os jogadores, ver as condições de cada um e trabalhar todos os dias. E eu posso te garantir que eu faço o meu melhor dentro do campo de jogo. Vejam os atletas, perguntem a eles o que eles sentem, o que eles veem dos treinamentos, do que a gente faz. Eles também ficam chateados por não conseguirem as vitórias. Então, assim, as pessoas que podem me fazer ter o sucesso são aqueles caras que estão dentro do campo. Logicamente, com o suporte, especialmente do diretor de futebol, que está ligado todo dia com a gente no CT. Estão tentando, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Nós também, dentro do campo, estamos tentando fazer o nosso melhor. Os atletas estão se doando. Não tenho nada a reclamar. Nós precisamos achar a primeira vitória. Se nós acharmos a primeira vitória, nós vamos, tenho certeza, ganhar confiança e vamos seguir melhor, cada vez melhor no campeonato. Aliás, muito melhor do que a gente se encontra hoje, que é uma posição que não condiz com a história do São Paulo. Fechamos aqui com o Rogério Ceni. Boa noite a todos, bom final de domingo. São Paulo volta a treinar na terça-feira, às 2h30, no CT da Barra Funda.